Depois do dono do Inter Miami falar que tem conversas para que os times campeões da MLS e da Liga Mexicana joguem a Libertadores, agora foi a vez do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, abordar o assunto ao dizer o seguinte: é uma questão que eles têm que falar dentro da CONCACAF, já foi feito no passado, mas a gente é muito respeitoso com as outras confederações, mas sim é uma honra que equipes de outra confederação tenham a Libertadores como referência de competição internacional e mundial. Lembrando vocês que os times mexicanos campeões já disputaram a Libertadores entre 98 e 2016. Inclusive, Alejandro Domingues também falou que a porta para eles nunca se fechou e eles podem voltar através da CONCACAF. Caso essa ideia aí estivesse já valendo, né, times campeões da Liga Mexicana e da MLS jogando a Libertadores, nós veríamos nada mais, nada menos que Lionel Messi nessa atual edição. Afinal, o Inter Miami foi o grande campeão ano passado lá da Liga Nacional dos Estados Unidos. E confessa, seria bem legal ver o Messi jogando a Libertadores, né? Eu particularmente acho super interessante que os times aí campeões da MLS e da Liga Mexicana jogassem a Libertadores, traria mais competitividade, acredito eu, né? E queria saber agora a opinião de vocês. Comenta aí o que é que você acha, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo reclamou muito por um pênalti. Vou te contar como foi a última rodada da Liga dos Campeões. Teve muita doideira no jogo do Real Madrid. Bora conversar sobre Ousmane Dembélé podendo parar na Arábia. E fora isso, vou te contar mais coisa interessante. Então já sabe, né? Sem mais enrolações, solta a intro! Ontem começou oficialmente o Brasileirão 2026, com direito à vitória do São Paulo por 2-1 em cima do atual campeão Flamengo. Chapecoense retornou à Série A com classe ao meter um 4-2 no Santos. Lá na Vila Belmiro, o Bahia venceu o Corinthians de virada por 2-1. Na volta de Zubeldia após cirurgia no coração, Fluminense venceu o Grêmio por 2-1. Vitória meteu 2-0 no Remo. Com gol nos acréscimos, o Red Bull Bragantino venceu o Coritiba por 1-0. Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0 em seu retorno à Série A. Atlético Mineiro e Palmeiras ficaram no empate em 2-2 lá na Arena MRV. Hoje temos mais dois jogos encerrando essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol recebe a equipe do Vasco e também temos Botafogo contra Cruzeiro. Quero saber agora o teu palpite para esses dois jogos e vou aproveitar para te perguntar: vocês acham aí que o Mirassol vai surpreender mais uma vez nesse Brasileirão como fez no ano passado, ou vocês acham que não? Comenta aí. É claro que já tem polêmica na primeira rodada do campeonato, onde o Flamengo reclamou muito de um pênalti não marcado no lance de Alan Franco em cima de Arrascaeta nos minutos finais. O próprio camisa 10 falou o seguinte após a partida: o cara encosta no meu pé na hora do chute e me tira totalmente de bater 100% na bola. Foi estranho, o árbitro nem foi olhar o lance. Nos programas esportivos, os comentaristas de arbitragem divergiram sobre as opiniões, onde Carlos Eugênio Simon da ESPN afirmou que o juiz acertou ao não marcar o pênalti. Já Paulo César de Oliveira, lá da Globo, afirmou que o juiz errou sim e completou dizendo que o VAR deveria ter recomendado a revisão. Lembrando a vocês que depois do apito final, os jogadores do Flamengo ainda foram reclamar bastante com o árbitro e Jorginho acabou sendo expulso. Meus amigos, agora eu quero saber a tua opinião. Teve realmente um toque do Alan Franco em cima do Arrascaeta? Você acha aí que o pênalti deveria ter sido marcado? Quando você olha por essa outra câmera que eu vi aqui no perfil da TNT Sports, na minha opinião, não aconteceu o pênalti, tá? O juiz mandou muito bem nesse lance. Agora eu quero saber a tua opinião. Houve pênalti
ou não. E só para completar em relação ao Flamengo, finalmente eles fecharam a compra de Paquetá junto ao West Ham por 42 milhões de euros. O jogador já se despediu da equipe inglesa e teve até vídeo nas redes sociais, né, comemorando bastante o seu acerto com a equipe do Ninho do Urubu. O cara está voltando para lá. Assim que ele for aprovado nos exames, vai ser apresentado oficialmente. Num rolê totalmente aleatório, Daverson foi anunciado como jogador da LDU, e lá ele vai ser dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes, que é o técnico da equipe. Assim que ele foi apresentado ontem, o jogador falou sobre sua conexão com a Libertadores, citando aquele gol marcado em cima do Flamengo em 2021 e que deu o título ao Palmeiras. Sobre meu gol, eu vejo todo dia, eu lembro todo dia eu coloco o meu gol na final no YouTube. Sei que as pessoas no Brasil vão dizer: sempre fala desse gol, sempre toca nesse assunto, esquece esse gol. Mas não tem como esquecer, foi um gol muito importante para a minha carreira. Esse gol que eu fiz contra o Flamengo vai ficar na história. Espero que eu possa dar muita alegria à LDU, fazer muitos gols. Lembrando a vocês que o Daverson chega lá sem custos após deixar a equipe do Fortaleza, e inclusive ele pode enfrentar algum brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores. Imagina só se ele pega, por exemplo, Palmeiras ou Flamengo. Com certeza seria interessante. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem tivemos última rodada da Liga dos Campeões, onde o Barcelona saiu perdendo para o Copenhague com um gol de Vitor Dadasson. E assim acabou o primeiro tempo. No segundo, o Barcelona voltou embalado e virou com gols de Lewandowski, Yamal, Rafinha e Rashford. Assim, os catalães venceram por 4-1. Num dos jogos mais emocionantes de ontem, Benfica recebeu o Real Madrid precisando urgentemente da vitória. O jogo estava muito pegado, com direito a 2 gols de Mbappé do lado merengue e 2 gols de Schelderup e mais um de Pavlidis do lado do Benfica. As águias então iam vencendo por 3-2 até os 98 minutos. Porém, esse placar não era suficiente por conta do saldo de gols e o Benfica estava sendo eliminado, já que eles precisavam de mais um gol. Então o goleiro Turbin foi para a área no escanteio e simplesmente marcou um gol de cabeça, dando a vitória por 4-2 lá em Lisboa. Paris Saint-Germain e Newcastle ficaram no empate em 1-1. Num jogo com 2 viradas, Chelsea venceu Napoli por 3-2 lá na Itália e assim eliminaram o time de Antônio Conte da competição. Manchester City venceu o Galatasaray por 2-0 com gols de Haaland e Cherki. Arsenal confirmou a sua liderança ao vencer o Kairat por 3-2 e foi o único time com 100% de aproveitamento nessa primeira fase. Bayern de Munique venceu o PSV por 2-1 lá na Holanda. Guiloase meteu 1-0 na Atalanta. Clube Bruges venceu por 3-0 o Olympique de Marselha e assim eliminou o time francês da Champions. Liverpool deu um chocolate no Karabag ao meter 6-0 lá em Anfield, com gols de Wirtz, Salah, Ekitike, Chiesa e mais 2 de McAllister. Num jogaço, o Sporting venceu por 3-2 o Athletic Bilbao. Mônaco e Juventus ficaram no empate sem gols. Olympiacos visitou o Ajax e venceu por 2-1. Borussia caiu em casa ao perder por 2-0 para a Inter de Milão. Tottenham venceu por 2-0 o Frankfurt. Bodo Glimt venceu de virada o Atlético de Madrid por 2-1. Leverkusen venceu por 3-0 o Villarreal e o Pafos goleou o Slavia Praga por 4-1. Concorrendo a melhor jogador dessa última rodada, temos João Pedro, Schelderup, Tillman e McAllister. Concorrendo ao gol mais bonito da semana, temos o gol salvador de Turbin aos 98 minutos. Também essa sapatada de Dragomir de fora da área, esse belíssimo gol de João Pedro e esse lindo gol de falta marcado por Di Marco. A primeira fase da Liga dos Campeões chegou ao fim, meus amigos. Agora então conhecemos os 8 classificados direto para as oitavas e também os 16 times que foram para os playoffs. Então os clubes aí que foram para as oitavas são os seguintes: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Já os que vão disputar os playoffs são os seguintes: Real Madrid, Internazionale, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia, Olympiacos,
Bruges, Galatasaray, Mônaco, Qarabag, Bodo Glimt e Benfica. O sorteio dos duelos dos playoffs acontece amanhã, sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília. E aí eu tenho que te perguntar, né? Qual que é o duelo que você quer ver? Comenta aí. O gol sofrido ontem do goleiro Trubin aos 98 minutos foi ótimo pro Benfica, porém péssimo pro Real, que até então estava se classificando direto para as oitavas, e com esse gol acabaram indo para os playoffs. Após a partida, Mbappé era um dos mais irritados com a derrota, afinal ele foi o autor dos 2 gols merengues, e o francês desabafou dizendo o seguinte na entrevista: "O último gol que sofremos foi uma vergonha para nós. Hoje não foi uma questão de tática ou qualidade, era uma questão de ter mais espírito de luta do que o adversário. Eu vi o Benfica jogar pela vida e não vi isso de nós. Falta continuidade no nosso grupo, é um problema que precisamos resolver, não podemos ser bons num dia e ruins no outro. Não é assim que uma equipe campeã joga." Meus amigos, o Dembélé disparou verdades ali, porque realmente o Benfica jogou muito mais que o Real ontem, quis muito mais a vitória. O Real no final da partida estava, entre aspas, né, confortável, porque acreditava que não ia sair esse 4º gol do Benfica. Com essa derrota, a equipe de Álvaro Arbeloa caiu para a 9ª colocação, indo para os playoffs, e inclusive pode pegar o Benfica no sorteio que acontece amanhã. O governo da Arábia Saudita está de olho em levar o melhor do mundo para lá, e isso é porque eles já estão planejando um movimento para tirar Dembélé do Paris Saint-Germain. A Sky Sports informou que as negociações para a renovação de contrato com a equipe de Paris estão estacionadas devido à parte financeira, já que eles oferecem 30 milhões de euros por temporada de salário e o atleta deseja 60 milhões. A Arábia está bem atenta à situação, topando pagar um salário altíssimo, e eles já fizeram algumas sondagens para ver a possibilidade da transferência nessa próxima janela. O staff do francês, por enquanto, fala que ele está totalmente focado na temporada atual e somente depois vai pensar no seu futuro. Não foram revelados aí os times da Arábia que são os interessados, né? Porém, nós sabemos que quando o governo investe um valor alto em algum jogador lá na Arábia, eles geralmente repassam pro Al Hilal, pro Al Ittihad, pro Al Nassr ou então para a equipe do Al Ahly. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas se realmente o Dembélé estiver priorizando dinheiro ao invés do futebol, ele tem que ir para a Arábia mesmo, porque lá os caras vão topar pagar os 60 milhões tranquilamente para ele por temporada, tá? Vamos ver o que é que vai rolar e se o Paris Saint-Germain vai acabar perdendo o melhor do mundo. Esse foi o vídeo desta quinta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Assim os catalães venceram